irmã, nesta terça-feira, 4 de fevereiro, iniciamos com a frase do agora São João Paulo II, que diz: a pior das prisões é um coração fechado. Desejo que o seu coração esteja aberto a Deus, aos irmãos, aberto a tudo que o Senhor quer proporcionar a você para o seu crescimento espiritual e humano. Iniciemos, portanto, depois de escutarmos esta frase, nos preparando para escutar o Evangelho, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesta terça-feira, em que celebramos o nascimento de Luís Vaz de Camões, na data de hoje, em 1524, ele morreu em 1580. E também na data de hoje, a libertação dos escravos do Haiti, em 1794. E o evangelho que nós vamos escutar é de São Marcos, capítulo 5, os versículos do 21 ao 43, que diz: naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés, pediu-lhe com insistência, dizendo: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou sua roupa. Ela pensava: se ao menos eu tocar a roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Senhor, está vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ela estava ainda falando quando chegaram algumas da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, lembrando ainda do que a frase do Papa João Paulo II, no início deste nossa reflexão: a pior das prisões é um coração fechado. É importante que o nosso coração se abra
para a graça e o poder de Deus. No Evangelho de hoje demos um passo a mais adiante para perceber o poder de Jesus. Esse poder que se manifesta perante a morte, que se submete à sua palavra imperativa. Nós temos aí duas parábolas e, por causa do nosso tempo, vamos falar, ou melhor, duas histórias da mulher hemorrágica de Lázaro e do Jairo, a filha de Jairo, que inicia e se conclui com essa história. Mas vamos ficar apenas na filha de Jairo. Jairo, que reconhece o poder de Jesus, ele vai ao encontro. Nós vemos um Jairo com as devidas condições de um orante. Ele ora como nós devemos orar, rezar. Ele ora com humildade. O Evangelho diz, lançou-lhes aos pés, prostrando-se diante de Jesus. Tantas vezes na nossa oração, as nossas orações, falta essa humildade. Jairo ora com perseverança. O Evangelho diz, rogando-lhe com insistência. Às vezes nós até temos a humildade na oração, mas não temos a perseverança. Jairo ora com fé no poder de Jesus. Ele diz, vem lhes impor as mãos para que se salve. No entanto, a oração de Jairo, por ser uma pessoa humana, não é de todo perfeita, pois sua fé não é total. Ele pensa que Jesus não pode curar à distância, com a simples ordem de sua palavra, mas que necessita da presença e do contato físico. Foi preciso que Jesus o auxiliasse e assim, quando deram a notícia a Jairo de que não precisava mais incomodar o mestre, pois a sua filha já tinha morrido, Jesus diz, não temas, crê somente. Às vezes nos falta isso. Um dos aspectos da oração, seja a humildade, a perseverança, a fé, o acreditar verdadeiramente no Deus da vida, os gestos que devemos ter por força da oração que fazemos, para que a oração ou as orações não sejam apenas palavras proferidas, mas sejam vividas por todo o nosso ser. Jairo assim fez, foi à procura, confiou, mesmo com a imperfeição humana que todos nós temos. Ainda não era de todo perfeita a sua fé, como também não é a nossa. Mas ele recebe a graça. E conclui-se o Evangelho quando Jesus, chegando lá, não fala de milagre, mas diz, olha, acredite que ela não morreu, ela está apenas dormindo. E Jesus vai, chama a vida, aquela que estava certamente em uma situação entre a vida e a morte. Jesus possibilita com aquela família a alegria de ver de novo a filha com o sopro de vida. É interessante, podemos tirar tantas conclusões, como Jesus conclui o Evangelho, dizendo aos pais que alimentem a criança. Talvez muitas pessoas ao nosso lado estejam morrendo física, biológica e espiritualmente, porque nós não estamos nos preocupando em alimentar material e espiritualmente os que estão ao nosso lado. Às vezes dentro do nosso lar. Por que tantos matrimônios se desfazem, tantos relacionamentos se desfazem, tantas vidas se perdem? Porque nós esquecemos de alimentá-la, não só material, mas espiritualmente. Quando nós deixamos de nos alimentar e também de alimentar aqueles que estão ao nosso lado, nada mais resta senão a morte. A morte que não significa de todo a falta da existência. Quantos mortos-vivos existem por aí? Porque ainda andam, ainda falam, mas já não expressam mais o sentido, a beleza da vida, do se viver em Deus. Eu desejo que você tenha esta beleza da vida, que você seja capaz de alimentar-se material, cuidadosamente e espiritualmente, mas também que alimentando, seja capaz de alimentar o seu irmão e irmã. Fique na graça de Deus, compartilhe este áudio com aqueles que fazem parte do seu contato, para que nosso canal TV Aparecida de Colinas do Tocantins seja um canal de evangelização. Fique na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.